E nós estamos contando com você, tá bom? Tiago, capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Primeira frase deste versículo 17. Elias era humano como nós. Senhor, a tua palavra será exposta. Nos submetemos a ela, meu Senhor. Rogamos que o teu Espírito Santo use este teu servo para que teu nome seja glorificado através desta palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que haja edificação, transformação de vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você hoje um pouco da história de um dos meus personagens favoritos da Bíblia. Eu digo um dos meus personagens favoritos, são muitos, mas aqui entre nós aqui, na intimidade familiar, é o meu personagem favorito, Elias. Elias sempre foi meu personagem favorito, porque Elias era humano, como eu, como você. Muitas vezes a gente está passando por uma situação difícil e parece que as coisas não acontecem, crises financeiras, às vezes é uma crise na saúde. Estava até conversando com o Marcelo um pouco sobre isso hoje. Às vezes você está num deserto, na área financeira, na área da saúde. Estou falando essas coisas, entre tantas outras coisas. Alex, nós estamos orando por ele. E neste momento, sem que ele queira, ele está num deserto, na área da saúde. E a gente fala, poxa, eu estou orando, e agora? O que vai acontecer comigo? Eu estou com medo, eu estou ansioso. O que é que pode acontecer? Será que esse negócio não vai ter fim? Será que não tem uma luz no fim do túnel para mim? Às vezes um exame que a gente está fazendo, naquele momento não deu. Mas por que não deu? Ontem a Aninha falou para mim, por 3 pontos, pastor. Mas Deus sabe de todas as coisas. Por quê? Eu não sei. Há muitas coisas que eu simplesmente digo para você que eu não sei. Eu não entendo. Mas eu sei de algo que me inspira. Elias é uma pessoa, um personagem da Bíblia, que eu me enxergo muito nele, como ser humano. Eu me enxergo muito nele. Eu espero que através dessa reflexão, nós sejamos desafiados a confiar em Deus, especialmente nesse tempo de crise que muitas pessoas estão vivendo e que por vezes todos nós vivemos. A história de Elias, ela começa num tempo de grande angústia na trajetória do povo de Israel. Eu penso que Elias se lembrava das histórias que contavam acerca de Davi, do seu zelo por Deus, lembrava de Salomão, de toda a sua sabedoria, de toda a sua riqueza, quando o império, o reino de Israel, ele atingiu a sua quilometragem máxima, extensão territorial, riqueza, sabedoria, era um lugar que era a atração para todas as pessoas. Mas o povo acabou se afastando. O povo de Israel caiu em uma grande decadência política e religiosa. Estamos vivendo isso hoje? Claro que sim. Estamos vivendo uma grande decadência no mundo político e religioso. Aqueles dias de Elias não foram fáceis. Dias que estamos vivendo também no Brasil, em alguns lugares do mundo, que nós não estamos nem sabendo, também não estão sendo nada fáceis. Mas com a divisão do reino, foi eleito um novo rei, uma nova capital, novos templos, com novos sacerdotes, uma nova liturgia.
Pastor, eu quero saber mais sobre isso. Vá lá no primeiro livro de Reis e você vai poder ler essa história. Você vai ver a divisão, tudo o que aconteceu e como aconteceu essa divisão com esse novo rei, com a nova capital, com novos templos, com novos sacerdotes, uma nova liturgia. Percebam que o povo sempre está procurando uma nova liturgia. Estão procurando novos sacerdotes, estão procurando tempos diferentes. Podem reparar que o povo está atrás disso. E foram muitas mudanças, e muitas mudanças para pior. Eu estou com 60 anos, e eu tenho percebido algo, meus irmãos, meus amigos, acreditem no que eu vou dizer para vocês. Eu estou, a exemplo de Elias, eu pude viver dias em que eu pude ver um povo de Deus diferente do povo de Deus que eu vejo hoje. Eu pude ver algo diferente, algo que eu e minha esposa um dia chegamos, demos as mãos um para o outro e começamos a chorar. Começamos a chorar por aquilo que talvez nós só vejamos no céu. Não vejamos mais aqui. Não por nossa vontade, mas por causa das mudanças. Mudanças que vêm ocorrendo, mudanças que, infelizmente, em muitos casos, as pessoas não conseguem enxergar, e eu rogo ao Senhor que abra a sua mente, a sua visão, os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, as suas narinas, para que você perceba que a mudança, na maioria dos casos, está sendo para pior. As pessoas estão perdendo a sua identificação com o eterno. Tempo difícil, são tempos difíceis. Reis que irritavam mais e mais a Deus com seus pecados, induzindo o povo à idolatria. Isso está acontecendo hoje? Governantes, sacerdotes que estão irritando a Deus, induzindo o povo à idolatria. E percebam uma coisa, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho percebido isso. O povo geme debaixo da truculência desses governantes. O povo gemia naquela época e o povo continua gemendo. Mas vamos voltar para Elias. Quando Deus chamou Elias para ser um profeta, ele teve de enfrentar o pior rei de Israel. Isso está em 1 Reis 17. Qual é o nome desse rei? Acabe, um homem mau. Pensem num cara mau. Pensem numa tranca. Não é? Pensaram nisso? Estou falando o nosso português aqui, não é? Aquele cara é uma tranca. Acabe era uma tranca. Acabe era muito ruim. Todo torto. Mas para piorar a situação, ele casou-se com uma mulher terrível. Pior do que ele. O nome dela é Jezabel. Jezabel era um verdadeiro demônio debaixo de pele humana. Só para os irmãos terem noção de quem era essa mulher. Quem foi? Ela impôs à força o culto a Baal. Ela perseguiu e matou os profetas de Deus. Foi muito sofrimento, muito sangue derramado, muita angústia, e não havia paz naquele tempo. Os servos de Deus eram caçados como se fossem animais selvagens. Eles precisavam se esconder nas covas para sobreviver. Eu quero dizer para você nesta noite que eu, por vezes, eu não consigo entender o modo de Deus agir. Eu não consigo entender. Eu confesso a você que, por vezes, eu me esforço. Mas eu não entendo. E nesse momento eu vejo que foi exatamente nesse contexto que Deus levantou Elias para ser um profeta. Há muitas pessoas que pensam, muitos crentes que pensam e olham para Elias como se ele fosse um super-homem, não é isso? Porque geralmente a gente foca no milagre,
A gente foca na palavra contundente de um profeta, mas a gente não foca naquilo que está por trás de tudo isso para chegar nesse ponto. Ninguém quer pagar o preço para chegar nesse ponto. O preço é muito alto. Mas a gente vê muitas vezes ele como um super-homem. Mas Elias era um homem comum. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. Eu quero dizer para você nesta noite que Elias sentiu medo. Às vezes você é pessimista, poxa, eu sou muito não. Elias também foi pessimista. Elias fugiu. Elias entrou numa caverna e até pediu a Deus a morte. Isso aconteceu com Elias. Se você está pensando que Deus escolheu Elias pelos seus títulos, você está muito enganado. Sabe quem era Elias? Elias era um João Ninguém. Já ouviu falar em João Ninguém? Quando a gente fala, esse é um João Ninguém. Ou esse é um ninguém. Elias era essa pessoa. Ele morava num lugarzinho pequeno, desconhecido, chamado Tisbé. Um lugar tão pequeno que não aparecia nem no mapa. Seus pais também eram pessoas sem qualquer destaque na sociedade da época. E eu quero dizer para você que Elias também não foi de uma escola de profetas e nem de classe sacerdotal. Elias era um homem pobre, de família pobre, mas Deus quis levantar Elias para ser profeta naquele tempo, porque Deus vê o coração da gente, sabia? O homem pode fazer uma leitura sobre você, mas Deus faz a leitura correta sobre você. Ele vê o seu coração, a intenção do seu coração e para onde o seu coração está pendendo. E Elias era um homem que com certeza amava a Deus, temia a Deus. E eu quero dizer uma coisa aqui, Deus sempre faz essas coisas, sabiam, gente? Ele chama aqueles que não são para envergonhar os que são. Deus sempre faz isso. Elias começou seu ministério indo ao palácio do rei Acabe para entregar uma mensagem de Deus. Acabe era um homem muito temido, mas Deus mandou uma mensagem para ele: eu quero que você vá e você vai levar uma mensagem minha para o rei. Começou assim. Eu quero ressaltar aqui que Deus revestiu Elias de forças e de coragem, e ele começou o seu ministério pregando para o rei, dentro do palácio do rei Acabe. A palavra de Elias não era nada popular. Vocês podem reparar que Elias era um homem que ele não tinha papa na língua. O que Deus mandava ele falar, ele falava. Há no Novo Testamento uma pessoa muito parecida com Elias, com o mesmo perfil, que era João Batista. Tanto que a turma falava que ele era Elias, e na verdade sabemos que não, ele era João Batista mesmo, não é? Mas a palavra dele não era nada popular. E ele disse firmemente o que Deus mandou dizer. E ele disse: segundo a minha palavra, ó rei, nos próximos anos não vai cair chuva nem orvalho em Israel. Talvez você esteja pensando o porquê que Deus quis dizer isso para Acabe. Você sabe por quê? Eu vou dizer para você por quê. Está escrito lá na Bíblia. Mas se você começar a ler a Bíblia, você vai começar a ter convívio com isso e vai saber responder o que o pastor está perguntando para você. Tá bom? Não assista a novela, leia a Bíblia. Olha que coisa aqui. Sabe por quê? O povo acreditava que os frutos do campo e as crias das ovelhas vinham de Baal. Deus, em sua onisciência, sabia que ao fechar as torneiras do céu, retendo a chuva e o orvalho, ele quebraria as pernas de Baal. Esse ídolo era o padroeiro da prosperidade. E sabe o que Deus fez? Deus fechou as janelas do céu. Parou de chover e nem o orvalho caía durante a noite. Vocês podem imaginar um negócio desse?
sequidão total, Deus julgou a terra. E Deus estava castigando o perverso rei Acabe e o seu reino. Quero ressaltar a todos os meus amados irmãos, amigos, ouvintes, daqui pela internet, Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, antes de terceirizarem qualquer coisa para Deus, avaliem o contexto em que as pessoas estão vivendo e fazendo as suas escolhas, porque Deus permite, pela sua graça, que nós escolhamos. Nós temos esse poder de escolher. Só que nós somos fruto das nossas escolhas. Muitas vezes acontecem coisas com a gente e a gente fica indagando do porquê. Olha o que estava acontecendo com a terra de Israel. Não choveu e não caiu orvalho, porque o juízo de Deus veio sobre a terra. Muitas vezes o juízo de Deus está sobre as pessoas. Muitas vezes o juízo de Deus vem sobre uma nação. O juízo de Deus vem sobre a nossa família, às vezes sobre a nossa vida, sempre para nos ensinar. A palavra de Deus permanece. Eu amo você, arrependa-se dos seus pecados e volte-se para mim. Isso Deus sempre está fazendo e sempre vai fazer, até o dia em que Ele dizer agora está consumado e Jesus voltar. A fome começou a passar a dominar o campo e a cidade. E aí você pergunta, por que Elias tinha tanta convicção que a palavra que ele proferiu iria se cumprir? É muito fácil a gente falar, não é? É muito fácil. Elias, para Elias é fácil. Ele é Elias, eu sou Isidro, eu sou Danilo, mas para Elias era uma coisa fácil. Não tem nada a ver. Porque Elias sabia que Deus responde às orações. Elias orou para não chover e não choveu. Eu quero que você grave essa frase que eu vou dizer agora para você, porque isso é para mim e para você. Elias tinha convicção de que antes de nos levantarmos diante dos homens, nós precisamos nos curvar diante de Deus. Elias se curvou diante de Deus. Elias se curvou diante da vontade de Deus, para depois apresentar-se diante dos homens. Antes de nós prevalecermos em público diante dos homens, nós precisamos prevalecer em secreto diante de Deus. Este é o segredo do crente. Este é o segredo da nossa fé. Só prega com poder aos homens, e não é só pregar como este pastor está fazendo agora aqui, mas a sua vida é uma pregação. Aquilo que você prioriza na sua vida é uma pregação. Aquilo que você prevalece é uma pregação. Aqui é um ensino muito profundo. Nós estamos nos curvando diante de Deus. Nós estamos prevalecendo no secreto diante de Deus. Ou estamos prevalecendo em secreto diante das nossas próprias vontades, preocupados com a provisão e não com o provedor. Houve um tempo que aconteceu comigo, eu falei com a minha esposa hoje, lembrei muito de Elias, quando eu passei um momento em que eu realmente estava numa situação muito ruim. Eu não tinha a provisão que precisava, mas eu posso afirmar para vocês que através da oração, no secreto com o Senhor, de prevalecer em oração, eu tinha o provedor, e nada me faltou, e nada vai faltar para você. Isso é promessa de Deus. Vocês imaginem, portanto, que o rei estava muito alarmado, o rei estava furioso. Uma terra sem chuva é uma terra que entra em colapso, não é? A economia começa a entrar em colapso. Hoje a guerra que acontece no mundo é por causa de água, vocês sabiam disso? Há muita movimentação no planeta em torno de mananciais. Coisas que acontecem que nem eu nem você imaginamos, mas que está acontecendo por causa da água.
Mas voltando ao texto, nenhuma chuva, nenhuma gota de orvalho, o sol implacável, nada se produzia. As fontes começaram a secar, o gado começa a passar fome, os campos não produzem. A credibilidade de Baal estava arrasada. As pessoas gritavam por ele, mas nada. Era apenas um ídolo. O povo tinha sido enganado. Eu quero dar aqui uma parada nesse ponto. Há muitos Baals se levantando hoje para ocupar o lugar no seu coração, crente que me ouve. Você que me ouve pela internet. Mas Deus, Ele vai quebrar as pernas de Baal na sua vida. Se você ainda não tem essa consciência, você ainda vai ter. Porque Deus não negocia a glória dele com ninguém. Deus está interessado na sua vida. Deus está interessado na sua eternidade. Deus está interessado que você se arrependa e tenha a vida eterna, que só Jesus pode te dar. E a credibilidade de Baal estava arrasada. Se você é crente e conhece a Deus, e se você tem um Baal na sua vida, este Baal estará sendo arrasado em algum momento na sua vida. Você pode gritar por Baal. Há muitas pessoas gritando por Baal. Eu vou explicar para você um pouquinho, para você entender melhor. Talvez um Baal seja aquilo que você faz. O seu trabalho é um Baal. O seu trabalho vem em primeiro lugar. Tudo aquilo que vem em primeiro lugar, que não seja o eterno, para que você possa prevalecer em oração, no secreto com o eterno, para que você entenda a vontade do eterno para você, é Baal. Portanto, Baal é um ídolo. Ele é apenas um ídolo. Ele não pode fazer nada por você. O povo tinha sido enganado. Há muitas pessoas sendo enganadas. Há muitas pessoas que estão, às vezes, dando dízimo gordo dentro da igreja, mas estão adorando a Baal. Ontem foi feita uma pergunta ao candidato. Aconteceu algo dentro de uma igreja, onde uma pessoa, um líder, acabou adulterando. O dízimo dessa pessoa era de R$45 mil por mês. Só o dízimo da pessoa. A pergunta que foi feita ao candidato: o que você faria? A resposta dele eu já esperava, porque eu já aprendi a conhecê-lo com relação a dinheiro. Essa é a primeira coisa que eu observo numa pessoa, é o dinheiro. Aonde está o coração? E algumas situações eu percebo, como crente, como pastor e como homem. Vocês acreditam que há pastores que vão negociar com isso? Isso é negociar com Baal. É um ídolo. Porque o dízimo dele é o ídolo, é o Baal. Compreendem? Aí você pode ter uma igreja muito rica, muito bonita, linda, tudo acontecendo, mas sem vida, sem essência do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Elias, nesse período, recebeu uma ordem de Deus, está lá em 1 Reis 17. Agradeço a Laice que passou a palavra para mim mais cedo. Eu disse a Lucimara que eu não sei se eu terminaria esse sermão hoje. É um sermão um pouco mais extenso. Mas ele recebeu uma ordem de Deus para se esconder. Deus mandou ele se esconder. Vá até a fonte de Querite. Olha o que aconteceu ali. Elias bebia da fonte e todo dia Deus mandava garçons voadores para ele. Garçons voadores. Está escrito na palavra, eu coloquei garçons voadores aqui. Eu cheguei a ver, agora numa das viagens, eu cheguei a ver corvos. Eu nunca tinha visto um corvo de perto. E o corvo imita, né? É como um papagaio, ele imita. Ele imita a voz, ele imita as coisas. Uma coisa interessante isso. E olha, os corvos vinham trazer pão e carne para Elias. Você imaginou? Elias, você vai ficar ali naquela fonte, eu estou te dando água e água é vida. A água é vida.
Deus deixou ele ali, fica aqui, você vai beber dessa fonte. Elias poderia perguntar, mas e agora? O senhor está me mandando para lá e eu vou morrer de fome. O que vai ser da minha vida? E agora? O que eu vou comer? Como é que eu vou sobreviver? Elias estava num ponto de relacionamento com Deus, que é o ponto que Deus quer que você chegue. Deus quer que você se relacione com Ele nesse nível. Porque Elias era um humano como nós. Se ele fez, você pode fazer, eu posso fazer. E ele foi para lá, e não faltou pão e carne. Não é uma experiência linda, gente? Fala a verdade. Não é uma experiência e tanto. Você já imaginou? Você está ali, daqui a pouco vai chegar o almoço, aí no final da tarde chega o jantar, não é? E eu vou dizer para você que ali, naquele lugarzinho, um hotel 5 estrelas. Era um resort de Deus, não é? E Elias bebia disso. Elias nem podia acreditar que esse milagre estava diante dos seus olhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você não sabe, eu vou dizer aqui, ó. Essa região era uma região deserta. Você sabia que era uma região deserta? Olha onde Deus mandou Elias. Deus mandou Elias para uma região deserta. Deus mandou Elias para o deserto. Sabe por quê? O deserto sempre nos humilha. O deserto sempre nos humilha. Vocês estão olhando para um homem que já esteve por diversas vezes no deserto. 2020, 2021, um deserto puro. Foi um dos desertos mais áridos que eu passei. Passei desertos, vários tipos de desertos. Eu posso compartilhar com vocês em algum momento. Mas o deserto sempre nos humilha. E é bom a gente ser humilhado, sabia? Porque o deserto nos reduz a nada. Elias, porém, compreendeu que o deserto não era um acidente na sua vida, mas era uma escola superior de Deus. Porque quando você está no deserto, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Alex, você está com dor. Quando você está no deserto, Deus está te preparando para coisas maiores. Isso é bíblico. Ninguém entra no deserto para ficar ali. Deus vai deixar você por um tempo. Há tipos de deserto, mas Ele está preparando você para algo maior. Elias entendeu uma importante lição ali. Deus queria trabalhar em sua vida antes de trabalhar por meio da sua vida. Eu quero dizer para você, quero ressaltar isso, que Deus está mais interessado em quem você é. Se puder desligar para mim, eu agradeço. Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Deus está interessado nisso. Elias aprendeu uma outra importante lição no deserto. Ele precisou depender mais do provedor do que da provisão. Aleluia! Não tem coisa melhor do que você depender mais do provedor do que da provisão. Ou ele confiava em Deus ou ele morreria. E sabe de uma coisa? A fonte que ele estava bebendo secou. E agora? Há uma outra lição para nós nessa noite. Quando a nossa fonte seca, Deus sabe onde nós estamos, para onde devemos ir e o que devemos fazer. Vou repetir essa frase. Quando a nossa fonte seca, Deus sabe onde estamos, para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu quero dizer para você nesta noite que a nossa fonte pode secar, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A nossa despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Elias concluiu que Deus estava capacitando no estágio da escola do deserto,
porque haveria de matriculá-lo num curso mais avançado de treinamento. E foi o que aconteceu. Se você ler ainda em 1 Reis 17, você vai ver que Deus mandou depois ele sair de Querite e ir até Sarepta. Ficava a mais de 100 quilômetros do local aonde ele estava. Já estava fora do território de Israel. Elias sabia que Acabe estava furioso com ele. Acabe estava procurando Elias vivo ou morto, em Israel e nas nações vizinhas. Para Elias estava claro, pense você comigo, ele sair daquele esconderijo era botar a cabeça dele a prêmio, sim ou não? Mas ele saiu, ele tinha que confiar em Deus, ele tinha que obedecer, e foi isso que ele fez. Ele estava convencido de que aquele Deus que o enviara ali também o protegeria. Vale ressaltar que Deus só mandou Elias para Sarepta, mas também lhe disse que lá uma mulher viúva o sustentaria. Olha aí. Você sabe o que significa Sarepta? Alguém aqui sabe? Sarepta significa fornalha. Deus tira o homem do deserto e joga ele na fornalha. É um negócio desse? Hã? É bom para você? Começo do versículo 17 do capítulo 5 de Tiago, Elias era humano como? Elias era humano como? Então para de reclamar. Elias era humano como você e eu. Estava no deserto, depois foi para a fornalha. Deus estava tirando ele do deserto e jogando ele no fogo. Treinamento mais intensivo. E quando isso ocorre, não cabe a nós duvidar de Deus e nem discutir com Ele. Eu aprendi isso. Não discuta com Deus. Não discuta com Deus. Não duvide de Deus. Somente obedeça. Obedeça. Muitas pessoas não vão entender o teu ato de obediência. Não vão entender o que está acontecendo. Mas simplesmente fica na posição da obediência. Elias chegou até a pensar que fosse para sustentar uma mulher viúva, né? Ele falou, estou indo para lá, eu que vou ajudar essa mulher viúva, vou ter um ministério ali e vou ser sustentado ali por essa mulher, vamos trocar alguma coisa por ali, no tempo de fome, né? Mas era uma forma de Deus continuar trabalhando na sua vida. E Elias chegou a Sarepta. A viúva queria lhe dar comida e estava morrendo de fome com seu filho. Ela estava morrendo de fome. Ela ia fazer a última refeição dela. Filho único. Você pode imaginar a dor no coração? Você já imaginou Deus mandar você para um lugar, fome? Olha, vai lá que aquela pessoa vai te sustentar. E você chega lá, você vê aquela viúva com um filho único, tendo só aquele pratinho de comida. E você vai dizer para ela que Deus mandou ela sustentar você? Hã? Tem que ser obediente ou não? E com a obediência a tua fé cresce. Tua fé vai crescer. Elias devia estar com uma dor no coração muito grande, mas ele sabia que Deus estava nesse negócio. E olha o que ele fez, obediente. Ele pediu a mulher para fazer um bolo para ele. Com certeza a mulher fez aquilo que qualquer pessoa faria. Ela argumentou, Elias, eu só tenho essa provisão para a última refeição, eu vou comer isso aqui e depois eu não tenho mais o que comer, eu vou morrer de fome com meu filho. Elias argumentou com ela para confiar na sua palavra e fazer o bolo para ele. Sabe o que aconteceu? Um milagre. O azeite multiplicou na botija e a farinha na sua panela. Todo dia aquela viúva ia fazer a comida e via um milagre novo diante dos seus olhos. Aleluia! Deus é assim. Deus é assim, irmãos. Pastor, já aconteceu isso na sua vida? Já. Deus é assim. Deus nunca dá uma ordem para nós sem dar as condições para que essa ordem se cumpra. Ele continua o mesmo Deus.
multiplicando a farinha em sua panela e o azeite na sua botija. Você crê nisso? Continua, irmãos. O milagre continua. E Elias estava muito feliz. Tantos milagres diante dos seus olhos. E ele aí começou a ficar numa situação mais tranquila. Agora eu estou aqui, farinha não está faltando, azeite, tem comida todo dia, estou numa boa, não é? E muitas vezes nós estamos achando que nós estamos numa boa, estamos numa zona de conforto, agora está tudo beleza. Mas aí Elias é abalado com uma notícia, uma surpresa acontece. Quantas surpresas acontecem na nossa vida? Quando meu pai começou a agravar a doença do Alzheimer, que surpresa! Que abalo que foi para mim como filho receber aquela notícia. Há notícias que nos abalam, há notícias que nos balançam. E Elias ali foi balançado com essa notícia. Sabe o que aconteceu? O filho da viúva adoeceu e acabou morrendo. O filho único daquela mulher. Você pode imaginar a cena triste? Você pode imaginar uma mãe desesperada? Você imagina o filho único, que era a única esperança dela ver a sua descendência. Esse filho também representava a sua segurança na velhice. Esta mulher estava desolada. O sofrimento dessa mulher era tão grande que ela precisou encontrar alguém culpado por aquela grande perda e tragédia. Nós sempre temos a tendência de terceirizar a culpa para alguém. Cuidado com isso, irmãos. E ela terceirizou para quem? Para Elias. Ela colocou a culpa em Elias. Elias não discutiu com ela. Elias não se defendeu. Olha uma lição aqui. Cuidado com a língua, irmão. Cuidado com a língua. Cuidado com o que você fala, com aquilo que sai da sua boca. Elias não discutiu nem com ela e nem se defendeu. Ela estava muito machucada pela morte do filho. E fica aqui uma pergunta, que muitas vezes a gente, no momento da nossa ira, no momento da nossa razão, que nós estamos na razão, e muitas vezes nós estamos esmagando uma cana que já está esmagada. Nós estamos querendo esmagar uma cana que já está toda quebrada, toda arrebentada. Para que isso? Cuidado com isso, irmãos. Cuidado. Cuidado com o que você fala, com quem você fala, porque há muitas pessoas que estão, às vezes, quebradas. E, às vezes, a gente vai lá e acaba querendo esmagar ainda mais. Mas Elias nos ensinou, não discutiu, não se defendeu, ele ficou em silêncio. Mas olha o que ele fez, a palavra de Deus diz isso. Ele pegou aquele corpo gelado do menino morto e levou para o seu quarto. Elias estava em silêncio diante daquela mãe aflita. Elias abriu a boca para falar com Deus. Orou com muita intensidade. Ore com muita intensidade. Ore com muita intensidade. Nós temos que orar com intensidade, abrir o nosso coração para Deus. Ele estendeu o seu corpo sobre o corpo do menino morto. Ele clamou a Deus com todo fervor. Ele não aguentava ver tanto sofrimento nos olhos daquela viúva. E Elias teve a ousadia de pedir a Deus para trazer de volta a vida daquele menino. Elias sabia que nunca havia acontecido sequer uma ressurreição na história. Ele não ficou, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso orar assim? Será que eu posso? Será que eu devo fazer isso? A palavra de Deus diz para não sermos tímidos. E ele clamou a Deus. Ele estendeu seu corpo, clamou a Deus, e ele teve a ousadia, e ele sabia que nunca havia acontecido aquilo, mas ele tinha experiência de como Deus fazia milagres em resposta às suas orações. Ele havia experimentado vários milagres. Ele orou e foi lindo, foi glorioso. Deus ouviu a sua oração e ressuscitou o menino. Uma alegria inexplicável. Elias saiu do quarto de oração com o menino vivo em suas mãos.
Você pode imaginar a emoção daquela mãe ao ver Elias trazendo seu filho, o único filho, em seus braços, vivo? Eu imagino que ela chorou muito, muita gratidão no coração. Eu imagino que ela abraçava e beijava seu filho, e a gratidão era tanta que aquele semblante que estava carregado, triste, começou a tornar-se tranquilo, sereno. Os olhos voltaram a brilhar e ela disse: Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus, sei que a palavra de Deus é verdade em sua boca. Deus estava honrando Elias. Quando você busca a Deus, quando você prioriza a Deus, Deus honra você. Não esqueça disso. E é muito grato a gente ser reconhecido como homem e mulher de Deus, não é? É um privilégio poder abrir a boca e falar da palavra de Deus. E essa palavra é uma palavra poderosa. Como que nós devemos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz por nós. O treinamento de Deus no deserto e na fornalha tinha um propósito. Deus treinou Elias 3 anos e meio para usá-lo em um único dia. Sabia disso? 3 anos e meio de treinamento para usar Elias em um único dia. E foi o que aconteceu. Deus mandou Elias voltar para Israel, comparecer diante do rei Acabe, porque o Senhor daria chuva sobre a terra. Elias sabia dos riscos da jornada. Ele tinha informações que os profetas de Deus estavam sendo perseguidos e mortos, mas Deus mandou e ele obedeceu e partiu para Israel. Quando o rei Acabe o viu, o acusou de ser o perturbador de Israel. Elias já estava pronto, passou pelo deserto e pela fornalha, estava prontinho, não teve dúvida nem medo. Disse para Acabe que ele e a sua casa é que estavam transtornando Israel com a sua abominável idolatria. Lá se perguntou aqui se tivéssemos hoje uma perseguição, se estaremos prontos, se iríamos presos pela nossa fé? Você ia afirmar a sua fé mesmo, para valer, podendo ser até morto? Uma boa colocação. E está aqui essa colocação. Ele sabia que ele podia morrer na hora. Ele foi ali encontrar com Acabe, mas ele teve a coragem de dizer para o rei: é você que está em pecado, você, a sua casa, os seus governantes, é que estão transtornando com a abominável idolatria. Elias disse para Acabe que ele era o responsável por todo aquele juízo de Deus sobre a nação. Nós precisamos de Elias hoje, precisamos de muitos Elias no nosso meio, para poder confrontar o pecado, para confrontar governantes, para confrontar falsos profetas, falsos sacerdotes que falam em nome de Deus e que exploram as pessoas. Temos que ter a coragem, por ordem de Deus, e eu tenho certeza que Deus está fazendo isso em muitos lugares, nós não estamos sabendo, mas Deus já está fazendo, que tem muitas pessoas sendo confrontadas por profetas do Senhor, na palavra de Deus, e há sempre a oportunidade de arrependimento. Elias mandou o rei Acabe juntar todo o povo no Monte Carmelo. Este é um outro assunto que eu quero depois tratar com vocês. Era a hora do confronto. Quero dizer uma coisa para você. Você que é crente, você que recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, você que é um cristão, não existe cristão sem cruz. Tome a sua cruz e siga-me. E todo aquele que segue a Jesus, ele não tem como não ter confronto. O confronto é inevitável. Luz e trevas não se dão. Então, cuidado onde você anda. Cuidado para não se acomodar com alguma situação. Ah, mas é só um pouquinho, eu vou dar uma passadinha lá para não ficar mal. Diga quem você é.
As pessoas têm que saber quem você é. Seja um Elias. Aquele monte seria o palco de algo inusitado, que está relatado na Bíblia, e depois nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Elias confrontou o povo que eles não podiam mais ficar em cima do muro. Eu, como profeta do Senhor, eu sempre, mesmo quando estou num churrasco, posso estar reunido com alguém, a pessoa começou a falar alguma coisa, deu a oportunidade de falar de Jesus, eu confronto. Você tem que confrontar as pessoas com a palavra de Deus, porque nós seremos julgados pela sua palavra. Amor, respeito, mas não poder fugir. Você tem que confrontar, não pode ficar em cima do muro. O crente não pode servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Compreendem? Entenderam? O crente não pode servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Eu quero caminhar para a conclusão. Elias disse para Acabe, 1 Reis 17:1, juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, não a quem servir, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, como é possível isso? Eu quero dizer para você nesta conclusão. A verdadeira fé, ela nasce da comunhão com Deus. E esta fé é que te alimenta. Entenderam? Eu dei todo esse pano histórico, teológico, um pouquinho da teologia junto, para que você entenda tudo o que aconteceu nesse meio de Elias. Mas agora, resumindo isso, a verdadeira fé, ela nasce da comunhão com Deus. E essa fé é a fé que te alimenta. É impossível você crer sem você ler a Bíblia. É impossível você crer, é impossível você ter essa verdadeira fé sem orar. É impossível você ter essa verdadeira fé sem ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter essa comunhão, porque senão a nossa fé, ela vai definhando. Quando nós não nos alimentamos constantemente, para de se alimentar para você ver o que vai acontecer com você. Você vai ficar fraco. Para de tomar água então para você ver o que você vai desidratar. Olha o que vai acontecer com você. E quando você não se alimenta da palavra, acontece a mesma coisa. Não é por acaso que Jesus disse para Marta que certamente não tinha feito nada de errado. Jesus estava falando que Maria escolhera a melhor parte, que era sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. É importante estarmos aos pés de Jesus. É importante, é correto trabalhar, mas é melhor quando antes de começarmos o nosso dia de atividades, nós buscarmos a presença do Senhor, pela leitura da Bíblia, da oração. Notem que Elias disse, o Deus a quem servi, não, a quem eu sirvo. Você ainda serve a Deus? Você continua servindo a Deus? Qual é a pessoa mais importante no seu trabalho, na sua família? Ou você está correndo de uma atividade para a próxima como alguém doido, buscando o nada, porque tudo aquilo que não vem dos céus é nada. É nada, queridos. Nós não vamos levar nada daqui. Você vai deixar o que para o seu filho? Você vai deixar o que para aqueles que te conhecem? Herança? Dinheiro? No banco? Carro? Não, eu convido você a deixar um legado para os seus filhos. Eu convido você a deixar um legado para os seus.
Eu convido você a deixar um legado para a igreja onde você serve a Deus. É isso que fica. Você será lembrado pelo legado, não pela herança, porque pela herança as pessoas se matam. Vocês sabem disso? Tudo isso é nada. Tudo isso é nada. Você está dominado, escravizado pelas suas tarefas? Buscar o silêncio na presença de Deus não é perda de tempo. Quando você entra em oração diante de Deus, antes de tudo que você vai fazer no dia, acredite neste pastor que está falando, neste profeta que está falando para você. Vai ficar tudo mais fácil, as coisas vão fluir, porque você foi na fonte certa. Eu quero fazer uma ilustração, caminhando para o fim. Spurgeon conta a história de um homem que precisava serrar algumas tábuas de madeira. O homem esforçava-se bastante, mas o trabalho não progredia. O motivo era que seu serrote estava totalmente cego. Quando alguém lhe perguntou por que não afiava o serrote antes de continuar, a resposta foi: não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso agora. Esse serviço é urgente. Entenderam? Entenderam a moral da coisa? Entenderam a mensagem do Senhor para nós nesta noite? O que é urgente na sua vida? Quando nós não priorizamos a Deus, nós nos matamos, trabalhamos demais. Quando priorizamos a Deus e o seu reino, as demais coisas são acrescentadas e elas vêm naturalmente, não para que você seja rico, mas para que você tenha o suficiente e nada te falte. Esta é a palavra do Senhor. Este é o segredo da prosperidade verdadeira. A oração não é desperdício de tempo. A oração traz enorme lucro. Quando Jesus consegue dialogar conosco, dar orientação e iluminação para determinadas tarefas, muitas vezes isso nos faz ganhar muitas horas em um só dia. Isso acontece comigo. Porque eu não inicio o meu dia sem falar com o Senhor. Tenho situações difíceis para resolver. Senhor, eu estou com uma situação aqui que eu não sei o que eu vou fazer. O Senhor pode preparar a mente daquela pessoa para que eu possa conseguir conversar com ela e tratar o assunto? Por favor, me ajuda. Perguntem para mim se dá certo. Dá certo? Pode perguntar. E como dá certo? Sempre dá certo. Sempre. Nós temos que estar com o foco certo, porque Deus está vendo o teu coração, não esqueça disso. A palavra de Deus diz que nós pedimos mal. Eu preciso vender um negócio. Aí eu vendo, eu preciso vender, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Está pedindo mal, não vai ter, e se vai ter prejuízo. Agora, se você rega diante de Deus: Senhor, isso aqui não é meu, isso aqui é teu, foi o Senhor que me deu, porque eu não tenho nada, eu estou precisando, eu estou pensando em fazer isso, será bom para mim? Porque Deus é onisciente, Ele está vendo hoje ou está vendo lá na frente? E se você for viver 80, 90 anos, Deus está te vendo de bengalinha, e aí, como é que fica? Vocês compreendem? Nós temos que confiar em Deus, ok? Porque Ele enxerga além dos nossos problemas, Ele enxerga tudo além daquilo que pesa sobre nós, e Deus vê a solução. Onde nós enxergamos apenas o emaranhado de dificuldades, Deus nos faz enxergar. Então nós precisamos permitir que Ele nos mostre o ponto de vista certo. E eu vou falar mais uma vez de Elias, eu termino, tem muita coisa para falar de Elias, mas eu vou parar aqui. Elias estava na presença de Deus, e isso tornou Elias forte, tornou Elias bem-sucedido diante do povo.
Você quer ser próspero? Quer ser bem-sucedido? Não quer ter falta de nada? Quer ter aquilo, a tua provisão, como ele fez com Elias? Não vai te faltar, vai ter o suficiente, e é promessa dele. Ande na presença dele, porque isso vai te fazer forte e bem-sucedido. Aplique esse princípio na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Não negligencie o relacionamento com Deus. Isso vai trazer muitas bênçãos para você. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para vocês nesta noite. Essa é a palavra do Senhor colocou no meu coração para esta noite. Agradeço pela ordem de culto que priorizou a palavra e eu amo isso. Isso é o certo. Continue sempre assim. Vamos orar? Temos mais algum cântico? Então, antes de orarmos, vamos cantar mais um cântico, ou um hino, não sei o que está programado. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo complete esta palavra no seu coração, amém? Deus te abençoe.